Olá, seja bem-vindo a este episódio 267 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. No passado mês de julho, todos assistimos ao atentado contra Donald Trump e, com a cobertura do acontecimento, vieram as impressionantes estatísticas da política americana no que diz respeito à violência e aos atentados a tiro a presidentes e a ex-presidentes. Os Estados Unidos têm 4 presidentes assassinados no exercício das suas funções. Abraham Lincoln, em 1865, James Garfield, em 1881, William McKinley, em 1901 e John F. Kennedy, em 1963. Houve 3 outros que foram feridos em tentativas de assassinato, como Theodore Roosevelt, em 1912, Ronald Reagan em 1981 e, claro, agora Donald Trump, ainda que só lhe tenham levado a ponta da orelha. Só para esclarecer que Reagan e Theodore Roosevelt foram baleados no peito e o pobre do Roosevelt até ficou com a bala alojada no corpo até ao fim da vida, porque acharam que não valia a pena tentarem tirá-la. E depois há ainda outros que foram mortos no caminho para a presidência, como o também muito popular Robert Kennedy, irmão de JFK, em 1968. Isto já para não falar, que lá está, dos inúmeros planos de assassinato e nas tentativas falhadas. E a lista, temos de admitir, é realmente impressionante. A minha pergunta para ti é esta, Rui. Esta violência é um fenómeno tipicamente americano, ou seja, justificado também, como habitualmente, pela profusão de armas de fogo e muitas vezes entre pessoas desequilibradas, ou este tipo de violência política tão extremada encontra-se também em outros países políticos dito civilizados, não é? Ou seja, em países com democracias consolidadas e onde não existem golpes de Estado regulares. Claro que se tivéssemos falar de golpes de Estado, isso é todo um outro campeonato que deixamos para outra altura. Portanto, a minha pergunta é esta. Há algum outro país do primeiro mundo onde haja esta mortandade de presidentes? Nos Estados Unidos morreram 4 em menos de 100 anos. Como é que isto se explica? Bem, antes de tentar explicar, vamos tentar definir o que é que verdadeiramente há para explicar. Nos Estados Unidos foram assassinados 4 presidentes em 100 anos, neste período que nos interessa. Portanto, 1863, 1963, vamos dizer assim. Agora, vejamos, por exemplo, a República Francesa no mesmo período. Presidentes assassinados, 2. O Sadi Carnot, em 1894, e o Paul Doumet, em 1932. Um presidente alvo de 31 tentativas de assassinato e que só não morreu pela maior sorte do mundo. O general de Gaulle, entre 1961 e 1963, e especialmente naquela famosa tentativa de assassinato de 22 de agosto de 1962, em que o carro ficou cravejado de balas. Enfim, isso deu origem a uma anedota famosa, não é? Quer dizer, porque ele saiu de lá e toda a gente, está vivo, ótimo, quer dizer, fantástico. E ele diz, não, estou muito preocupado. Estou muito preocupado porque os franceses estão a atirar cada vez pior. Quer dizer, nós temos aqui um problema grave em França com a falta de pontaria dos franceses, quer dizer, atiraram e não conseguiram acertar. Bem, isto era de Gaulle com o seu humor negro. Portanto, ele escapou, portanto, por um milagre, podia ter sido o 3º presidente assassinado. E depois também temos presidentes franceses que sobreviveram à justa a tentativas de assassinato. Portanto, o Émile Loubet, em 1905, e o Alexandre Millerand, em 1922. Portanto, se toda a gente tivesse acertado, isto é, se os franceses não andassem com uma espontaria tão miserável como no tempo do general de Gaulle, tínhamos tido aqui a bonita conta de 5 presidentes assassinados em França em 100 anos. Quer dizer, portanto, uma coisa que já dava para comparar com vantagem com os Estados Unidos. Mas em França terias ainda uma outra novidade nesses 100 anos, que era um presidente preso e condenado à morte por razões políticas, o Marshal Pétain, 1945, que só não morreu por a pena ter sido comutada em prisão perpétua. E neste caso aqui, reparem, isto também é um sinal de violência política. Portanto, aquele em que condenamos à morte adversários políticos. Portanto, parece-me que os Estados Unidos não se podem, nesta comparação breve com a França, quer dizer, não se podem gabar, quer dizer, de estar muito à frente em termos de violência política. Eu acho que há que descontar algumas das explicações. Quer dizer, por exemplo, a profusão de armas de fogo
propriedade particulares e até de armas de guerra. Não estamos a falar apenas de caçadeiras e coisas assim, armas de guerra que permitem alvos, quer dizer, de alvejar as pessoas com maior segurança. Nós temos outros países onde há essa... Aliás, já falámos aqui dessa questão das armas de fogo nos Estados Unidos, mas temos países onde a Suíça, por exemplo, onde as pessoas têm armamento de guerra em casa, porque fazem parte das milícias, ou a República Checa, onde vigora uma lei de armas de fogo bastante parecida com a dos Estados Unidos. Isto é, os checos também têm, aliás, por razões mais ou menos parecidas, também têm o direito de usar armas, ter armas de guerra, e portanto também têm, e em nenhum desses países resulta uma violência extraordinária usando essas armas de fogo. Aliás, os Estados Unidos parecem às vezes violentos quando nós os comparamos com a Europa. Mas quando os comparamos, os Estados Unidos não ficam na Europa. Certo. E quando os comparamos com as Américas, que é onde eles ficam, os Estados Unidos são um dos países menos violentos das Américas. Quer dizer, têm uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes das mais baixas, quer dizer, das Américas. Da América Central. Pronto. E do Sul, não é? Portanto, é menor do que do Brasil, é menor do que do México. Maior do que enfim, do Canadá. Pronto, claro. é um bocadinho, mas o Canadá é um bocado europeu também e tem uma população relativamente pequenina. Quer dizer, portanto, os Estados Unidos, quer dizer, mas isso não é, parece-me que não é a explicação. Além disso, acho que também nos temos de concentrar naquilo que eu diria que é a violência propriamente política. E aqui distinguir entre violência política de violência sobre políticos, que às vezes não é a mesma coisa. Porque a violência sobre políticos que tem consequências políticas, é óbvio, mas pode não ter motivações políticas. Isto é, pode ter outras motivações. Quer dizer, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos pode ser alvejado por alguém com distúrbios em busca da celebridade, como aqueles que perseguem e também são capazes de cometer atentados contra estrelas de espetáculo, como o John Lennon, em 1980, é assassinado também a tiro por um indivíduo. Sim. Que na prática também anda a tentar com distúrbio mental, com distúrbios mentais. No caso, por exemplo, do Donald Trump, ainda não sabemos, quando estamos a gravar este programa, ainda não temos a história toda, mas ainda não se conseguiu descobrir uma motivação política no sentido de alguém que tivesse uma objeção ao que Trump representava politicamente, mas curiosamente descobriu-se que o atirador tinha andado a pesquisar o Lee Harvey Oswald, que tinha sido o assassino de Kennedy em 1963. Portanto, aqui há um fascínio com os assassinos, que também são complicadas. Quer dizer, é um indivíduo que tem, Oswald, já falámos aqui a propósito do assassinato de Kennedy, que tem ideias políticas, ou que julga que tem ideias políticas, mas que não é claro, quer dizer, qual é a lógica política por trás do assassinato. Portanto, Oswald parece, sobretudo, mais um falhado, que acabou por ficar na história por ter matado Kennedy, e, portanto, faz lembrar o grego Heróstrato, que se tornou imortal, que era também, a história era também, este Heróstrato, que era um grego, quer dizer, que queria ficar na história, mas porquê? Como? Quer dizer, ele não tinha bem, e ocorreu-lhe bem, se eu fizer alguma atrocidade enorme, fico na história. E, portanto, o que ele fez foi deitar fogo ao templo de Artemisa, em Éfeso, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Portanto, ele deitou fogo ao templo e ficou na história. Aqui está, esta história e a falar dele, quer dizer, deste... E, portanto, esta ideia de que eu quero ficar na história, há este grande personagem, eu dou um tiro no grande personagem e fico na história como o seu assassino. Portanto, é um recurso para às vezes, esta gente que, obviamente, não é propriamente as mais recomendável como companheiro de jantar ou de almoço, quer dizer, mas que tem este exemplo desde os assassinos do Júlio César, não é? Quer dizer, o Brutus e o Cássio ficaram também na história romana por serem os assassinos do Júlio César. Estás a dar ideias a pessoas, Rui? Não estou a dar ideias, portanto eu espero que não fica na história por estas razões, mas assim... Escrevam um grande livro, descubram uma vacina, façam qualquer coisa, ganhem uma eleição também, quer dizer, mas não fiquem por essa razão. Agora, eu acho que em termos de violência política, eu acho que para compararmos os Estados Unidos
com outros países do chamado mundo ocidental, isto é, da Europa e do Japão. Portanto, vamos compará-los com um grupo de países que têm, instituições semelhantes e instituições que estão a funcionar, portanto, de uma maneira estável, com uma longa história. Portanto, é aí que vamos compará-los, quer dizer, para ver se os Estados Unidos têm um grau de violência política maior do que outros países nesta área do Ocidente, portanto, a Europa e o Japão. Que tu escolheste bem, portanto, França na Europa, Japão na Ásia e Estados Unidos. Não, França, Alemanha, Inglaterra na Europa, não. E Itália também. Isto é... Não, há vários países, Portanto, vamos focar-nos na violência com motivação política. Por exemplo, a motivação política que teve o assassino do Lincoln. O assassino do Lincoln era alguém que detestava o Lincoln pelas suas ideias políticas, por aquilo que o Lincoln tinha feito durante a Guerra Civil nos Estados Unidos e, portanto, quer matar o Lincoln por estas razões. Portanto, certo. Segundo, vamos também não entrar em linha de conta com revoluções e guerras civis. Certo. Isto é com casos de ruptura da ordem, onde a violência se torna a regra. Portanto, isso não conta. Quer dizer, portanto, o que nos interessa é a presença da violência com motivação política em casos onde as instituições estão a funcionar. Isto é, onde há eleições, onde há alternância no poder, onde há um poder judicial independente, onde há liberdade de expressão. O que é que isto quer dizer? Onde as ideias e os projetos políticos se podiam manifestar pacificamente. Isto é, não é preciso matar ninguém, nem necessariamente. Portanto, o que quer dizer que quando aí notamos violência política, não vemos a violência política como do género, isto são pessoas que não podem expressar-se pacificamente e então têm de se expressar violentamente. Sim. Não há razões para isso. Sim, é como os atos de terrorismo em democracias, não é? Consolidados. Portanto, ora aí, já aqui falámos dos 25 até em Portugal. Exatamente. Se nós tomarmos estes dois, portanto, violência com motivação política. Portanto, não é violência sobre políticos, é violência com motivação política. E entramos também em linha de conta com esta, violência quando as instituições estão a funcionar regularmente, e são instituições democráticas, vamos dizer assim. Parece-me que há casos muito piores do que os Estados Unidos nos últimos 150 anos. Isto é, digamos, desde o assassinato do presidente Lincoln. Portanto, vais aqui safar a reputação dos Estados Unidos da América. Vou aqui, quer dizer, convenhamos que a maior parte das pessoas critica os Estados Unidos, de vez em quando há que defender os Estados Unidos. Por exemplo, a Europa dos anos 1920 e 1930. E vamos ficar aqui pela França, pela Inglaterra e pela Itália antes do regime fascista, portanto antes de 1922, e pela Alemanha antes do regime nazi, antes de 1933. Portanto, ou seja, a violência França, política que tu vais falar Itália, ainda é pré-totalitarismo. Pré-totalitário, exatamente. Quando estão a funcionar instituições representativas, estão a funcionar. Portanto, são democracias. Portanto, a França, a Inglaterra, a Itália e a Alemanha são democracias com eleições livres, com imprensa livre, com liberdade de organização política. Mas o que é que vemos nos anos 1920, 1930 nestes países da Europa? O que vemos nesta altura é a emergência de grandes partidos de massas, com milhares de filiados, que ao mesmo tempo que concorrem a eleições e que fazem comícios e colam cartazes, atuam através da violência com milícias armadas que atacam os outros partidos. É o caso dos comunistas e dos fascistas, que se combatem uns aos outros nas ruas da Itália em 1920, em 1921, e na Alemanha em 1930, 1931, 1932. E por isso têm exércitos uniformizados, quer dizer, eles têm uniformes, têm armas, quer dizer, Berlim é constante, em 1931, 32, há batalhas constantes entre comunistas e nazis nas ruas de Berlim. Portanto, níveis de violência, em que a violência não é... Essas milícias eram legalmente permitidas? Bem, para já o exército alemão não tem meios para os conter. Quer dizer, o exército alemão é o exército do Tratado de Versalhes, tem só 100 mil homens, portanto é um exército pequenino, quer dizer, não tem meios para isso. E, portanto, eles praticamente existem verdadeiramente, quer dizer, não é legal nem ilegal, existem no limbo, quer dizer, desta gente toda pronta para a violência, que é isso que eles fazem. E isto não é uma violência apenas de um expediente, quer dizer, do género... É uma estratégia política. É mesmo uma estratégia, faz parte da recusa destes partidos, da recusa da democracia burguesa por parte desses partidos e do seu culto da violência
como um meio de redimir até a vida política. Portanto, eles acham que a violência é a maneira de chegar a uma política mais pura, baseada nos ideais e não nestas convenções de democracia e eleições e essas coisas todas que eles acham que são tudo convenções burgueses, e tanto fascistas como comunistas nesta época recusam completamente. Ora, aquilo eu não vejo na história americana desta época nada de parecido. Quer dizer, não há milícias? Os partidos com ideologias dos partidos fascistas e comunistas da Europa não têm a mesma expressão nos Estados Unidos. E há violências, mas violências localizadas. A violência do Ku Klux Klan no Sul, mas não é um partido político, é uma organização secreta que anda a fazer linchamentos e a fazer coisas horríveis, mas não é propriamente um partido político. Portanto, não vejo os Estados Unidos nos anos 20 e 30 com aquilo que se vê na Itália, e reparem que estamos a falar da Itália antes do regime fascista, antes de 1922, e estamos a falar da Alemanha antes de 1933. Mas vemos também na França, em 1934, batalhas de rua em Paris, medonhas, quer dizer, intervenção do exército para conter aquilo, quer dizer, batalhas entre grupos armados, quer dizer, que estão a lutar. Foi uma coisa que nós nunca falamos aqui. Porque é que isso nunca contaminou nem a Inglaterra, nem os Estados Unidos da América? Bem, contaminou em Inglaterra, em 1936, batalhas de rua em Londres, a famosa Batalha de Cable Street, em Londres, quando o Oswald Mosley, que era o candidato a Hitler e a Mussolini em Inglaterra, se propõe a atravessar o East End, quer dizer, os bairros operários do East End, e a esquerda e sobretudo os comunistas britânicos se propõem a resistir, e aquilo que deu é uma batalha com 175 feridos, quer dizer, uma tarde em que toda a gente anda lá a bater uns nos outros, e eu não vejo nada de comparável desta dimensão nos Estados Unidos desta época dos anos 20 e dos anos 30. Sim, há fascistas nos Estados Unidos, há comunistas nos Estados Unidos, mas não têm esta capacidade de trazer tanta gente para a rua e de quase capturar a atenção de uma capital, quer dizer, e de repente pôr toda a gente ali a assistir às batalhas de rua entre eles, em Berlim, em Paris, em Londres, em Roma, em Nápoles, em Milão, quer dizer, como existiu na Itália. Portanto, parece-me que nos anos 1920, 1930, que são uma época importante de violência nestas democracias ocidentais, os Estados Unidos não parece fiquem mal no retrato. Certo. Bem, eu estava aqui, portanto, só para lembrar, estivemos a falar de uma época de violência política nas democracias ocidentais. No caso da Itália e da Alemanha, pôs mesmo termo às democracias, essa época de violência. Na Itália, em 1922, é instaurado o regime fascista, que vai evoluir para uma ditadura fascista, e na Alemanha, em 1933, o regime nazi, que se torna nesse ano de 1933 uma ditadura nazi, e que resultam de períodos de violência política que estão também a ocorrer em França e em Inglaterra. Portanto, e nessa altura, aquilo que eu disse é que nos Estados Unidos não encontramos a este nível, este género de violência política. E tens alguma ideia porquê? O fascismo e o comunismo provavelmente não tiveram o sucesso que tiveram nos países europeus depois da Primeira Guerra Mundial. Portanto, há um ambiente na Europa. A Inglaterra também acabou por não ter. Também certo? Não vem a ter, mas tem algum, e tem mais do que nos Estados Unidos. Certo. Pronto. Com Mosley, com o Oswald Mosley, que é uma figura... repara, não é por acaso que nós não encontramos figuras equivalentes nos Estados Unidos destes líderes políticos europeus destes anos 20 e 30, baseados na violência. Tens alguma ideia de qual é a vacina americana? Bem, a vacina americana muito provavelmente é também de um Estado, enfim, eu ia dizer agora, um Estado federal com muitas regiões muito diferentes, mas a Alemanha também era um Estado federal e os nazis e os comunistas conseguiram lá. Eu acho que não há uma vacina, há uma quantidade enorme de fatores que ajudam a essa diferenciação entre os Estados Unidos e a Europa desta época. Porque vamos encontrar também, ainda podemos falar dessa diferenciação, em relação a um segundo período de violência política nas democracias ocidentais, que eu também parece que não tem
paralelo à mesma escala nos Estados Unidos, e trata-se da época de terrorismo nacionalista ou de extrema-esquerda, na passagem dos anos 1960 para 1970. Portanto, é a Espanha da ETA, é o Reino Unido do IRA, é a Itália das Brigadas Vermelhas, é a Alemanha do grupo Baader-Meinhof. Portanto, já falámos aqui a propósito das FP25, quando fizemos um programa, um episódio do Resto da História sobre as FP25. E acabámos de falar do terrorismo europeu. Portanto, isto são movimentos armados clandestinos, portanto, não são aqueles partidos legais dos anos 20 e 30, são grupos armados clandestinos que se desenvolvem a partir da contestação estudantil da década de 1960 contra o sistema de ensino, contra a guerra do Vietnã. Portanto, essa contestação vem muito dos Estados Unidos, das universidades americanas, mas curiosamente também nos Estados Unidos nunca essa contestação chegou a um nível tão generalizado e tão violento como em Paris em maio de 1968, quer dizer, não há o equivalente de Paris 1968 nos Estados Unidos, isto é, de uma capital americana, e estou a dizer uma capital, porque podia imaginar que podia ser outra capital de um Estado americano, ser tomada de assalto por barricadas, carros incendiados, confrontos generalizados com a polícia, não acho que seja a forçar o chefe executivo desse Estado, para não falar do presidente, a fugir, quer dizer, nenhum presidente fugiu de Washington por Washington ter caído numa capital, ter caído num caos, como fugiu. Em filmes já fugiram muitas vezes. Só em filmes. Só em filmes. Mas em França fugiram, quer dizer, o de Gaulle teve de sair. Aliás, já falámos aqui também isso, já também fizemos um programa sobre o maio de 68. O de Gaulle saiu, foi até ao falar com o comandante do exército francês na Alemanha para saber se tinha o seu apoio para recuperar o poder em França. Quer dizer, nos Estados Unidos nunca se chegou a este ponto. Estes grupos armados saíram desse ambiente, desse meio, e também, como aqui dissemos no programa sobre as FP25, tiveram um grande apoio nesse meio. Quer dizer, isto são grupos armados, minorias, mas que têm um grande apoio. Quer dizer, as Brigadas Vermelhas em Itália têm um grande apoio no meio italiano, quer dizer, de estudantes radicais que continuam a apoiar. Aliás, também o grupo Baader-Meinhof na Alemanha Ocidental também tem um apoio constante nos meios estudantis, além, claro, do apoio que tem nas ditaduras comunistas, agora sabemos, da Europa de Leste, que também dão apoio, que também lhes dão apoio. Quer dizer, enfim, também falamos disso tudo aqui. E falamos também do assassinato do próprio Aldo Moro, não é? O ex-primeiro-ministro italiano, Aldo Moro, raptado, mantido sequestrado, assassinado. Margaret Thatcher, no Reino Unido, quase foi assassinada em 1983, em Brighton, numa bomba do IRA, no hotel onde estava, durante o congresso do Partido Conservador. Aliás, todo o Reino Unido, e não apenas a Irlanda do Norte, era provavelmente um dos países com mais violência política do Ocidente. Eu lembro-me ainda disso, ainda apanhei isso, uma quantidade de tardes em Londres, na rua, em que de repente vêm os carros da polícia, somos mandados sair de Oxford Street, a grande rua comercial de Londres, para as ruas transversais, onde ficamos encurralados pela polícia, em Oxford Street vazia. Porquê? Porque tinha havido uma ameaça de bomba. Não é uma ameaça, um aviso de bomba do IRA. Que o IRA punha as bombas e tinha aquela tradição de depois dizer, bem, têm 10 minutos ou têm 15 minutos para ir tirar a bomba de lá, quer dizer, mas aquilo funcionava para regularmente não haver gente, os passeios até aos sábados à tarde em Londres eram sistematicamente interrompidos desta maneira, e uma vez também o aviso acho que chegou tarde ou foi enganado e houve uma explosão de uma bomba em Londres, quer dizer que é uma coisa, uma experiência espantosa do eco na cidade de uma explosão de uma bomba, creio que até nas Docklands, portanto na parte do leste de Londres, mas que se ouviu em Londres Central, aquele
som boom, quer dizer, assim de repente, quer dizer, foi uma experiência. Portanto, Londres, e isto já não era a época, esta época de que eu estou a falar, já não era a época dos anos 70, quando o exército republicano irlandês desencadeou mesmo uma campanha de atentados à bomba contra bares e pubs em Inglaterra, portanto, em várias cidades inglesas que matou imensa gente. Portanto, os Estados Unidos, reparem, os Estados Unidos nunca passaram por isto. Quer dizer, nunca tiveram uma organização política, houve organizações terroristas, o exército simbiótico, quer dizer, e coisas dessas, quer dizer, mas nunca tiveram uma organização política a manter durante anos uma campanha constante de bombas, de assassinatos, de raptos, de roubos e de extorsão, e com apoio político. Isso é que é importante, com apoio político dentro da sociedade, quer dizer, haver apoio para estas atividades. Portanto, nunca nenhum ex-presidente foi raptado. Nunca nenhum presidente foi assassinado por este tipo de grupos. Nem nenhum presidente sobreviveu a uma bomba posta num hotel como Margaret Thatcher. Por uma organização terrorista. Quer dizer, quando nós estamos a falar dos atentados aos presidentes americanos, estamos a falar de atiradores solitários, quer dizer, entre os quais, em relação aos quais podemos até discutir exatamente as suas motivações políticas. Certo. Houve, não houve. Portanto, na Europa, tu tens uma violência motivada politicamente. Então achas que hoje em dia existe uma espécie quase de olhar sobranceiro da Europa sobre os Estados Unidos nesta ideia de violência política? Por quase incapacidade de nos olharmos ao espelho, é isso? Eu acho que, quer dizer, há isso e também há outra coisa. Quer dizer, os Estados Unidos, como tu estavas a dizer há bocado, eu estava-te a dizer, nenhum presidente fugiu, mas tu disseste, eu vi vários filmes em que fugiram. Não, é que os Estados Unidos, eles próprios projetam essa imagem. Quer dizer, podia ser o caso de aquilo ser um país incrivelmente sossegado e nós, cá fora, a imaginarmos coisas em relação a eles. Mas são eles que imaginam coisas e que passam essas imagens cá para fora. E, portanto, somos nós que vemos aqueles filmes constantemente de bombas. Todos nós vimos Nova Iorque a ser destruída, quer dizer, uma quantidade enorme de vezes, até aquele... E outra coisa que eu também não estou a entrar em linha de conta aqui, que é o terrorismo vindo do exterior, como o terrorismo islâmico, que nos Estados Unidos, no 11 de setembro de 2001, fez aquelas destruições em Nova Iorque. Mas, quer dizer, isso é-nos constantemente dado, quer dizer, pelos próprios americanos. E, portanto, nós sabendo isso, tendo essa imagem, e depois sabendo aquelas estatísticas sobre uma população que vai, não vou dizer ao supermercado, mas vai à loja comprar uma metralhadora e leva para casa, quer dizer, e portanto temos essa ideia de armas de guerra, portanto não estamos a falar apenas de armas de caça como aquelas que existem em Portugal, estamos a falar de armas semiautomáticas, de repetição, semiautomáticas, etc. Portanto, temos de vez em quando também aqueles casos de assassinos armados, quer dizer, que matam uma série de pessoas numa determinada localidade. Quer dizer, juntamos essa coisa toda e temos desta imagem de que nos Estados Unidos, então, a violência política seria uma coisa estrondosa, uma coisa terrível, quer dizer. E a verdade é que provavelmente esta violência com motivação política está bastante limitada nos Estados Unidos, até por uma outra razão, que é a capacidade das forças de ordem americanas, FBI, etc., que são muito eficazes, quer dizer, a conter este género de atividades. Portanto, sim, há protestos violentos, há épocas de protestos mais ou menos violentos de vez em quando, mas, repito, fases como o da violência política de massas nos anos 1920, 1930 na Europa, que é uma espécie de entrada do fascismo e do comunismo, quer dizer, a sua entrada. E depois, esta violência extremista nos anos, fim dos anos 1960, anos 1970, princípio dos anos 1980, em Espanha, um chefe do governo durante a ditadura do General Franco, o almirante Carrero Blanco, é assassinado pela ETA em Madrid, quer dizer, o carro é atirado numa série de andares, quer dizer, os Estados Unidos não têm este equivalente, aquilo é uma organização, não é um atirador solitário que nós não sabemos bem as motivações, que atirou um tiro, quer dizer, é uma organização política que organiza um atentado, que põe uma bomba, quer dizer, que estuda aquilo e que mata um
Sim. um chefe do governo. Bom, mas tu além de falares da Europa, prometeste que também ias viajar até à Ásia. Eu acho que o caso mais fascinante desta história toda é o do Japão. Quer dizer, porque estávamos a falar de violência política e tudo isto nada se compara com o Japão. Um país a que nós também não associamos, associamos às boas maneiras, à cortesia, Exatamente. às vénias, a toda e que é um país de uma extrema violência nos anos 1920 e 1930. Deixa-me dar a estatística. Portanto, estamos a falar de um país, atenção, o Império do Japão. É um país em que há um parlamento, em que há eleições, em que há partidos políticos, portanto é uma democracia tipo ocidental. O exército já tem uma grande influência nestes anos 20 e 30 na política japonesa. Mas, basicamente, aquilo é um país de senhores que se vestem à europeia, portanto, todos de fraque, naquela altura, anos 1920, 1930, de chapéu alto, etc., que têm um parlamento, que têm eleições, que fazem comícios, têm partidos políticos que se revezam no poder, portanto, temos um ambiente que é um ambiente muito ocidental, quer dizer, e de um país que se quer ocidental, e portanto faz questão de ser um país moderno. E agora vamos a ver o que é que acontece aos primeiros ministros neste país ocidental. Há uma sucessão de assassinatos de primeiros ministros que eu acho que não tem paralelo em nenhuma história de nenhum outro país no mundo, quer dizer... agora vou pronunciar os nomes deles no teu melhor japonês. No meu melhor japonês. Okay. Hara Takashi, 1921, primeiro-ministro, assassinado. Hamaguchi Ozaki, 1931, primeiro-ministro, assassinado. Inukai Tsuyoshi, 1932, primeiro-ministro, assassinado. Saito Makoto, 1936, primeiro-ministro, assassinado. Takahashi Korekiyo, primeiro-ministro, assassinado em 1936. Balanço: 5 primeiros ministros assassinados em 15 anos, entre 1921 e 1936. Ou seja, metade dos primeiros ministros desta época foram assassinados. Portanto, a profissão mais perigosa do mundo. Primeiro-ministro no Japão nos anos 20 e nos anos 30. Eu acho que não estou, quer dizer, algum ouvinte pode estar a ouvir isto e agora lembrar-se de qualquer outra coisa, quer dizer, eu não estou a lembrar. E na maior parte do caso são assassinados por organizações secretas de jovens militares que querem derrubar a democracia, precisamente, querem substituir a democracia pelo absolutismo do Tenno. O Tenno é o imperador, quer dizer, portanto, querem substituí-lo, restaurar o Tenno como um chefe político absoluto, e que se lembram para o fazer de uma campanha de assassinatos. Quer dizer, isto é, eles chegam à conclusão, se matarmos os primeiros ministros todos, eles vão desistir de ter primeiros ministros e, portanto, o regime vai acabar. Aliás, eles pensam em várias coisas. Pensam, por exemplo, também em matar Charlie Chaplin. Coitado do Chaplin. Em 1932. Em 32 ainda por cima? Sim, ele faz uma visita ao Japão. A sua melhor obra e esta organização secreta diz assim, ótimo, quer dizer, estas organizações secretas têm nomes fantásticos. A Liga do Sangue e coisas assim, quer dizer, umas coisas terríveis. Pensam matar o Charlie Chaplin. Para quê? Para provocar uma guerra com os Estados Unidos, que era para... precisamente para provocar o fim do regime. Isso é quase uma deriva apocalíptica. Isto são estas organizações secretas. Obviamente há uma suspeita no Japão que depois estes assassinatos tão frequentes através destas organizações secretas de jovens militares acabam por já fazer parte quase da maneira de alternar no poder dos políticos japoneses, quer dizer... Mas acho que a ideia de alternar no poder não é matando. Não, há um livro sobre a política do Japão nesta época que se chama, que tem título, de um americano, tem título Government by Assassination. Portanto, o assassinato como uma forma política, quer dizer, de alternância no poder. Portanto, é uma tradição que não se perdeu completamente. Quer dizer, nós sabemos que em 2022, há 2 anos, o Shinzo Abe, o ex-primeiro-ministro, foi assassinado também durante uma campanha eleitoral. Portanto, no Japão não se perdeu esta tradição. E eu penso que este caso do Japão, portanto, entre 1921 e 1936, é talvez algo
Quer dizer, que eu daria, estamos na época dos Jogos Olímpicos, quer dizer, este parece-me que ficaria em primeiro lugar no pódio da violência política sistemática de uma democracia que estava a funcionar, mas em que o lugar de primeiro-ministro não era um lugar, de facto, muito seguro. Quer dizer, havia a probabilidade de ser assassinado era 50%, quer dizer, era metade. Quer dizer, portanto, a pessoa tinha... a probabilidade de sair assassinado era muito grande. Quer dizer. Defendeste muito bem a honra dos Estados Unidos, Rui. Parabéns. Assim termina mais esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos de novo para a semana. Até lá.